Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Alameda. E nessa manhã de domingo nós vamos continuar falando a respeito de novos começos e valores eternos. E vamos focar a nossa atenção no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 6. Mais uma vez eu te convido para que você abra aí a sua Bíblia, para que você tenha também em mãos um caderno, um lápis, para que você vá fazendo as anotações necessárias. Muito bem, vamos ver o que o texto da Palavra de Deus diz. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou porque eles serão satisfeitos. Mas, meu irmão, minha irmã, afinal, que fome é essa? Que sede é essa? E que satisfação é essa que essas pessoas encontrarão? Vamos, nesse momento, nos aprofundar e ver o que a Palavra de Deus diz a respeito disso. Apoiado na Palavra de Deus e apoiado em alguns autores que nós temos citados aqui ao longo das aulas, eu quero fazer uma definição dessa fome e dessa sede de justiça. Eu entendo aqui que essa fome e sede de justiça se refere a um padrão de vida em conformidade com Deus. É o estado daquele que é como deve ser. É uma condição de vida aceitável para Deus. Assim, aquele que tem fome e sede de justiça deve buscar e viver dessa forma. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos entender que essa fome e essa sede, ela não está ligada, obviamente, a necessidades físicas. Ela é muito mais forte do que isso. A Bíblia vai dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Aqui eu posso entender que o prazer daquele que tem fome e sede da justiça de Deus, ele está firmado na palavra. Ele quer conhecer o coração de Deus. Ele quer saber aquilo que realmente importa para Deus. E aquilo que importa para Jesus, aquilo que importa para Deus, aquilo que é prioridade para Deus, precisa também ser a minha e a tua prioridade. Por isso, quando eu leio aqui que bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça, eu consigo entender que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que reconhece que os seus valores e as suas prioridades precisam ser os valores e as prioridades do reino de Deus. E aqui eu quero te chamar a atenção para essa crescente que nós vamos aprendendo. Desde o versículo 3 desse mesmo capítulo 5, versículos 3, 4, 5 e agora o versículo 6. Perceba que há uma crescente no discurso de Jesus. Ele começa dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus vem dizendo também que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você olhar esses 4 versículos com atenção, você vai perceber que um versículo está complementando o outro. Eu e você podemos, através de uma leitura corrida, podemos perceber a conexão entre um versículo e outro. Vamos relembrar um pouquinho a respeito do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus está dizendo ali, bem-aventurado é você que reconhece a sua total dependência de Deus. O versículo 4 do capítulo 5 vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, bem-aventurado é você que ao reconhecer a sua total dependência de Deus, consegue se lamentar por si e pelo próximo. E na sequência, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Ou seja, bem-aventurado é você que coloca o interesse do outro na frente do seu interesse. Bem-aventurado é você que pensa menos em si e mais no outro. E por fim, nesse versículo 6, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, bem-aventurados seremos eu e você quando colocarmos as prioridades da palavra de Deus à frente das prioridades da nossa vida. O apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 27 da sua carta: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, Tiago está dizendo, o que importa é se importar com aquilo que está no coração de Deus. O que importa é compreender aquilo que agrada a Deus. Dessa forma, nós podemos conectar o capítulo 5, no versículo 6, com esse texto de Tiago. As prioridades da minha e da tua vida precisam ser as prioridades de Deus. E eu, de antemão, quero te dizer que isso não é uma coisa fácil. Isso não é uma coisa natural. Isso não é uma coisa que fazemos de livre, espontânea vontade de acordo com a nossa carne. Não. Essas prioridades, as prioridades do reino de Deus, são prioridades que precisam ser estabelecidas a partir da palavra de Deus e só conseguirão ser cumpridas a partir do Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, eu disse que isso não é algo natural. Isso é algo que precisa ser praticado de forma intencional. E o convite de Jesus aqui é justamente esse, que eu e você pratiquemos as boas obras, pratiquemos as prioridades do reino dele também nas nossas vidas. E nesse momento eu quero recorrer àquele quadro que nós temos usado nas aulas anteriores, comparando as aplicações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Lembrando que esse quadro ele não foi desenvolvido por mim, ele foi escrito pelo teólogo Champlin. Aliás, eu quero nesse momento abrir um parênteses para mais uma vez sugerir algumas leituras de apoio. Nós temos usado aqui ao longo das aulas o livro de John Wesley, o Sermão do Monte, também o Sermão do Monte, escrito pelo autor Carson, e também o comentário bíblico de Champlin. Pois bem, vamos ao nosso quadro. Esse quadro, então, faz esse comparativo entre o Antigo e o Novo Testamento. E na primeira linha, você consegue aprender ali que, lá no Salmo 1, no versículo 2, a justiça vem na esteira da obediência. Vamos ver o que o texto diz. Salmo 1, versículo 2. O salmista diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui vamos ver o que o salmista escreve. Salmo 1, eu quero ler a partir do versículo 1. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois bem, como nós falamos, fome e sede da justiça de Deus significa uma disposição em seguir aquilo que diz a palavra de Deus. E o salmista vai dizer exatamente isso. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado que busca o seu prazer na lei do Senhor. Um outro texto nessa mesma linha da tabela é Romanos 3, no versículo 20. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos 3, 20 vai dizer o seguinte: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, falando aqui a respeito de justiça, a justiça não é uma justiça própria, não é
uma justiça que vem das nossas boas obras simplesmente, mas é uma justiça que vem pela fé, é uma justiça que vem pelo esvaziamento, pela prioridade de colocarmos as coisas de Deus à frente dos nossos próprios interesses. Observe o que diz na segunda linha da nossa tabela. Deus ama a justiça. O Salmo 11:7 vai dizer: por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aqui, meu irmão, minha irmã, tem mais uma aplicação muito forte desse conceito de justiça. A promessa é que os retos, ou seja, aqueles que praticam a justiça, contemplarão a face do Senhor. E um outro texto, Romanos capítulo 3, versículo 21, vai dizer que a justiça faz parte da natureza de Deus. Olha o que o texto de Romanos diz, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, Jesus é a própria justiça de Deus. Por isso, nós começamos dizendo que fome e sede de justiça significa colocar a palavra de Deus, os seus ensinamentos, as prioridades do reino na frente das nossas. Seguindo nessa tabela, vai dizer que Deus espera a justiça dos homens. É isso que diz o texto de Isaías capítulo 5, 7. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este espera retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor, por causa da injustiça. Aqui aprendemos que Deus espera de nós que pratiquemos a justiça. Vamos ver um outro texto paralelo lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 1:30 vai dizer assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui nós aprendemos que em Cristo nós encontramos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por isso, nós começamos falando que a palavra de Deus e aquilo que está no coração de Deus, escrito através da Bíblia, precisa ser a minha e a tua prioridade. Dessa forma, estaremos demonstrando essa fome e essa sede por justiça. E seguindo na nossa tabela, vamos ver na quarta linha que a justiça é uma proteção. Vamos ver o que Isaías escreve em Isaías 59:17. Diz assim: vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como um manto. E na outra linha da nossa tabela, após o texto de Isaías 59:17, vamos ver o que está escrito em Salmos 72:2. Diz assim: que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Aqui nós aprendemos também que uma das bases do trono de Deus é a justiça. E o julgamento de Deus é segundo a sua justiça. Perceba que o julgamento de Deus não é segundo a nossa justiça, porque nós, em nós mesmos, não teríamos justiça para apresentar a Deus. Mas, mediante um esvaziamento, mediante um reconhecimento da nossa total dependência de Deus, Deus nos julga a partir da sua justiça. Ou seja, nós somos justificados pela fé, nós somos justificados por crer em Deus, somos justificados por colocar Ele na nossa frente. E essa verdade precisa ser uma verdade absoluta no nosso coração. Vamos ver na outra linha
que a justiça de Deus não é a partir da nossa natureza. Vamos ler o que está escrito em Jó, no capítulo 15, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, Jó 15, 14. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Aqui, como falamos, a nossa justiça não está em nós mesmos, mas a nossa justiça está em Deus. Na outra linha, Isaías 51, versículo 1, vai dizer que os santos devem perseguir a justiça. Vamos ler Isaías 51, 1. Diz assim, escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero abrir um parênteses e quero propor uma reflexão. Eu e você, nós precisamos olhar para as nossas vidas. Precisamos olhar para o lugar de onde Deus nos tirou. Precisamos reconhecer que, se não fosse Deus, onde nós estaríamos? Reflita nesse momento, olhe para a sua vida e pense onde você estaria se não fosse o agir de Deus. Onde você estaria se não fosse a boa mão de Deus estendida sobre a tua vida? Quando eu leio o Sermão do Monte, quando eu reflito a respeito desses ensinamentos morais de Jesus, eu preciso perceber isso não como um fardo, mas como uma proposta dada por Deus para a minha vida. Porque se eu e você fomos alcançados, se eu e você tivemos um novo nascimento, eu e você também precisamos atentar para os ensinamentos de Jesus. Ele nos propõe uma renovação de mente, ele nos propõe um novo olhar para esse reino que ele apresenta. E quando lemos aqui no versículo 6, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Eu e você precisamos entender que há sim uma nova prioridade a ser estabelecida na minha e na tua vida. Nesse momento, para concluir, eu quero propor algumas reflexões acerca daquilo que temos lido e que temos visto a partir da palavra de Deus. E utilizando o autor John Wesley como referência, eu quero ler algumas frases aqui que falam a respeito dessa reflexão que eu propus há pouco. Perceba o que ele vai dizer. Deus os satisfará com as bênçãos da sua bondade. Ele os fartará do pão do céu, com o maná de seu amor. Ele lhes dará de beber de seus prazeres, como que de um rio. Os que bebem de seu espírito jamais terão sede, exceto de mais e mais dessa água da vida. Essa sede de mais de seu espírito durará para sempre. Se Deus fez você ter fome e sede da justiça dele, peça-lhe que você não perca esse dom inestimável. Ore para que esse apetite jamais pare de crescer. Se alguém o criticar ou disser para você, não perca a paz, desconsidere, ore ainda mais. Deus, tem misericórdia de mim. Não me permitas viver se não for para ser santo como tu és santo. Meu irmão, minha irmã, eu quero concluir com essa frase. Pare de batalhar por aquilo que não satisfará a sua alma. Você pode ter a esperança de descobrir a felicidade na terra ou encontrá-la nas coisas do céu. A partir dessa frase e a partir de todos os versículos bíblicos que usamos aqui como embasamento, nós podemos concluir que Deus deseja que as prioridades do seu reino sejam colocadas à frente. Somente dessa forma, o Espírito Santo vai gerar gratidão e contentamento no nosso coração. Eu e você seremos satisfeitos
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Essa satisfação virá à medida que os valores do reino forem sendo colocados à nossa frente. Por isso, ore para que o Espírito Santo coloque os valores do reino como prioridades no seu coração. Nós vamos encerrando por aqui mais essa aula da Escola Bíblica Alameda e na semana que vem nós continuaremos falando a respeito do Sermão do Monte. Falaremos a respeito das misericórdias de Deus. Falaremos a respeito do versículo 7 do mesmo capítulo 5, que diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Eu desejo a você uma semana repleta das bênçãos do Senhor e te convido para que no próximo domingo você possa estar mais uma vez conosco para continuarmos aprendendo um pouco mais a respeito do Sermão do Monte. Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Alameda.